Muito boa tarde, Flávio. O tema da nossa entrevista hoje, Flávio, interessa a todas as pessoas. Nós vamos falar sobre perdas e luto. E a nossa convidada é a psicodramatista Márcia Bernardes, que vai nos falar um pouco sobre esse tema. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a você e a todos os que estão nos ouvindo. Márcia, a trajetória do homem inclui perdas constantes. De que forma estar preparado para isso? Não tem forma de estar preparado para isso, porque a pessoa nasce perdendo, né? Quando você nasce, você já perde o útero da mãe. E assim, cada dia que a gente vive, a gente vai vivenciando perdas. Márcia, o luto é um sentimento de pesar pela morte de outro. Quais as formas de expressão do luto? O luto é um sentimento de pesar, mas não só pela morte de alguém. Algumas pessoas acham, às vezes equivocadamente, que o luto pela morte é o pior. Às vezes não é. Muitas vezes você vivencia, por exemplo, a morte de uma bisavó que já estava assim, muito doente, há muito tempo sofrendo, com uma idade muito avançada, lá 95, 96 anos. Aquela morte, ela não te traz um pesar, ela te traz uma sensação até de boa, de conforto, de saber que aquela pessoa viveu tanto tempo e que finalmente finalizou uma passagem aqui. Entretanto, se você vive um casamento, por exemplo, de 30 anos de casamento com uma única parceira ou parceiro e de repente essa pessoa te abandona, não houve uma morte física, mas há uma grande perda e um grande luto. Então, a gente vivencia luto por todas as coisas que se perde. Os lutos são muito pequenininhos quando a coisa perdida é muito pequena. Agora, obviamente que quando você perde uma pessoa, que é uma morte não anunciada, uma morte não esperada, essa sem dúvida é uma dor imensa, né? E aí sim, é uma grande dor. Mas luto, a gente vive por tudo e qualquer coisa que se perca. Márcia, quais são as fases do luto? A primeira delas é a fase da negação. Uma pessoa começa, num primeiro momento, quando alguém anuncia a perda, vem aquela reação. Ah, não, estás brincando. Pronto, eu já estou negando. É o período, né? Ou então assim, olha, fulano faleceu. Não, imagina, não pode, claro que não. Para, tu estás brincando comigo, isso não é possível, não é verdade. Falei com ele ontem. Exatamente, então não é possível. Então nesse período a pessoa fica na fase da negação. Em seguida, especialmente quando a gente está falando aí de luto de vida, né, pela morte de alguém. Em seguida vem uma fase de desespero. Seguido a fase do desespero, vem em geral uma fase de raiva. Fase que a pessoa às vezes já xinga Deus, questiona a existência de Deus. É uma coisa muito forte isso. Às vezes uma raiva. Em seguida vem uma fase parece que uma acomodação emocional, assim, é como se fosse uma resignação mesmo. Aceita, porque não tem, acomoda, entendeu? Ela não tem mais alternativa de lutar contra. A pessoa se conforma. Isso, a fase do se conformar. Estou conversando aqui com a psicodramatista Márcia Bernardes, que está nos trazendo essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. E hoje o tema é perdas e luto. Flávio, eu volto no próximo bloco aqui no Você Precisa Saber. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Muito boa tarde para você que nos assiste. E o tema da nossa entrevista de hoje é perdas e luto. E eu estou conversando aqui com a psicóloga e psicodramatista Márcia Bernardes. Márcia, do que é feito a dor? É feita do sentimento do não vivido.
É assim, as pessoas choram, por exemplo, pela morte de alguém, especialmente pelo aquilo que elas não vão viver com aquela pessoa. O Natal que não vai passar junto, o beijo que não vai mais ter, o carinho, o afeto. Enfim, porque tudo que você viveu vai ficar guardado na saudade, no sentimento de saudade. E a dor é porque você queria expandir aquela convivência e não vai poder mais. A dor é a tristeza pelo não vivido. E por que tem certas pessoas que sofrem mais e outras menos? Vários fatores. Um deles é pela capacidade interna de cada um. Algumas pessoas têm uma maior resistência à frustração. Então, elas sabem que elas foram frustradas daquela convivência e aguentam mais. Outros aguentam menos, aguentam menos se frustrar. Esse é um sentimento. A outra coisa é o tamanho e a importância daquela perda para aquela pessoa. Então, tem pessoas que, quando elas têm, às vezes, uma relação de dependência com aquela pessoa, ela vai perder um pedaço dela. Quando ela não tem essa dependência, ela perde uma companhia. E isso faz uma grande diferença. E que tipo de busca as pessoas têm que fazer para sofrer menos, nesse caso? Uma das coisas fundamentais é você conseguir separar, sabe? Porque às vezes a dor da perda já é ruim, mas quando associada a elas você tem outros sentimentos. O sentimento de medo. E agora, como é que eu vou fazer sem ela ou sem ele? O sentimento de raiva, que às vezes aquela morte está vindo. Por exemplo, você me abandonou, ou você me traiu por ter morrido ou ter me deixado. Vem o sentimento de raiva. Às vezes o sentimento de abandono, né? Então eu agora estou abandonada. Que são sentimentos que não pertencem ao luto, mas pertencem à relação. E eles têm que ser trabalhados isoladamente, porque juntos, eles se juntam e por isso fica tão difícil superar essa etapa. Entende? Tentar negar o sofrimento ou evitá-lo ajuda a melhorar? A coisa que menos ajuda é isso. A coisa que mais ajuda a superar é vivenciar a dor, é chorar o que tem que ser chorado, ou seja, manifestar a emoção que vem com aquela dor. Se a minha emoção é de ficar, por exemplo, quieta, que eu fique quieta. Se eu quiser bater numa almofada, que eu bata. Se eu quiser chorar e gritar, que eu chore e grite. Porque esses sentimentos, eles me pertencem, entendeu? Isso é a emoção que está vindo. Tentar negar, sublimar ou fazer de conta que não existe é a pior coisa que alguém pode fazer. Existe algum tipo de terapia que as pessoas podem participar, Márcia? E de que forma? A melhor maneira que se tem de fazer para superar o luto, de fato, é uma psicoterapia. Aqui na Locus, por exemplo, a gente está abrindo um grupo que é um grupo temático, exclusivo para pessoas que vivenciaram esse sentimento, ou estão para vivenciar esse sentimento de perda, para elas poderem começar a lidar com isso. Um grupo temático exclusivo para essas pessoas. Conversei aqui com a Márcia Bernardes, que é psicodramatista e psicóloga, que nos trouxe essas informações nessa tarde aqui do Você Precisa Saber. Muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores. E você siga o seu dia feliz da vida.